Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta apostólica Patris Corde, Coração de Pai. Esta carta apostólica do Papa Francisco é em comemoração aí aos 150 anos de declaração, né, de São José como patrono universal da Igreja. Em comemoração, né, aos 150 anos de quando o Papa Pio IX declarou São José como patrono universal da Igreja. Todos nós sabemos de que São José sempre foi considerado, né, por todos os fiéis católicos, desde o início da Igreja, como pai, como protetor, como guardião, não só da Sagrada Família, mas de toda a Igreja. Isso todos nós temos no coração. Todos os nossos antecessores, antepassados aí, católicos, sempre tiveram isso no coração. Mas, por uma ocasião específica, então, por um motivo específico, Papa Pio IX declara São José aí nessa ocasião aí, né? Como patrono universal da Igreja. Nesse período em que o Papa Pio IX declara São José como patrono, como guardião da Igreja, a Igreja passava por um momento muito difícil, muita perseguição, muitas heresias, muitos problemas. Ela passava e muitas as pessoas, né, contra a Igreja, enfim, coisas que sempre existiram, mas nesse momento do Papa Pio IX ele estava ali sofrendo bastante. Então ele declara São José. Nós sempre soubemos que São José sempre foi o grande intercessor aí também da Santa Igreja, com sua esposa, com seu filho Jesus, não é verdade? Mas nesse momento então o Papa Pio IX declara para mostrar, né, a todos da Igreja que nós temos alguém que, fora Nossa Senhora, claro, que intercede por nós, nós temos um guardião exemplar, na verdade, né? Um guardião exemplar. Quer dizer, por que exemplar? Porque ele cuidou de Nossa Senhora do Menino Jesus. Então, quem poderia ser melhor guardião da Igreja do que José? Quem poderia ser melhor do que ele? Ninguém, não é verdade? Porque ele foi escolhido para ser guardião do Filho de Deus. Ele foi escolhido de Deus para ser guardião do Filho dele, do Filho de Deus, e da esposa dele, Nossa Senhora. Quer dizer, se ele foi escolhido por Deus, quem somos nós para não escolhê-lo? Não é verdade? Então é isso que o Papa Pio IX trazia no seu coração e coloca então São José como patrono universal da Igreja e confiando a ele esta Igreja, claro, sim, e para ele rezar, interceder por nós diante do seu Filho Jesus, diante de sua amada e querida esposa Nossa Senhora, não é verdade? Bem, então esse documento é um documento também que o Papa declara o ano de 2021 um ano diferente, né? Um ano dedicado a São José, um ano consagrado a São José. Então é um ano indulgencial, é um ano de indulgências. Como essa carta aqui é bem fininha, né? É bem assim rapidinho de nós estudarmos. Então daqui mais uns dias nós já daremos conta desse documento e aí estudaremos as indulgências que você pode então tê-las, né, nesse ano de 2021 e pode ensinar a tantas outras pessoas também, ok? Então fique ligadinho aí nos nossos programas para que você consiga entender essas indulgências e passá-las adiante para que todo o povo que não sabe que existe esse documento, né, consiga recebê-la, tá bom? Bem, ontem, ou melhor dizendo, no nosso último programa, nós entramos no subtítulo que diz Pai no acolhimento. Então, José como pai que acolheu Maria, sem colocar senões, nós vimos isso, né? Sem colocar condições, né, para o anjo, né? Ele, claro, desconfiou de Nossa Senhora, evidentemente, né? Quem que não desconfiaria, né? Ele não era o filho, ela não estava grávida dele. E até então ele não sabia que existia alguém divino que pudesse fazer o que tem que fazer o homem, né? Que é gerar um filho dentro de uma mulher. Então ele ficou desconfiado de Maria, evidentemente, e o anjo vem e conversa com ele, explica para ele que o que aconteceu com ela foi obra do Espírito Santo.
Foi o Espírito Santo que trouxe o germe divino e colocou no ventre de Nossa Senhora para nascer, para gerar dentro do ventre de Nossa Senhora o Filho de Deus. Quer dizer, um filho que é divino e humano ao mesmo tempo. Humano por causa da humanidade de Nossa Senhora e divino por causa da divindade que o filho tem, né, de Deus, ok? Então aí sim, mas ele não entendeu muito, evidentemente, ele apenas aceitou. Então é isso que nós estamos estudando, essa parte de você aceitar muitas coisas sem entendê-las. Então você crê em Deus, você crê na Santíssima Trindade, você acredita nos livros da Sagrada Escritura, que existiu Adão e Eva, que existiu isso e aquilo. Tem muita gente que não acredita. Muita gente pega a palavra de Deus como um livro de história, vai ler como um livro de história, e daí começam os questionamentos. Ué, mas se só existia Adão e Eva, como que pode? E ela teve 2 homens, filhos, e um matou o outro, sobrou só um. E aí? E os outros filhos? E como é que apareceu a humanidade? E como é que é isso? Como é que é aquilo? Não é verdade? Então as pessoas entendem como um livro de história, não como um livro de teologia. Apesar que a Bíblia também narra histórias, porque narra todos os reis que Israel teve, né? Que o povo hebreu teve, o povo judeu, todos os reis, todos os profetas. Então eles narram, né? As escrituras narram ali as leis de Deus, o momento em que Deus se manifesta a Moisés lá no Monte Sinai. Então são momentos históricos, sim, são momentos históricos e momentos que existiram verdadeiramente, fazem parte de uma história, né? Por isso que a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus Cristo foi um homem tão importante na história que a história se divide com a pessoa dele. Então você sabe disso, né? Então existe lá tudo que você vai estudar é antes de Cristo ou depois de Cristo. Isso é o que você vai estudar na história. Não estou falando de Bíblia agora, né? Estou falando de livros de história, de povos aí, romanos, os filisteus, e depois, porque os romanos existiram antes e depois de Cristo. Como que começou o Império Romano, quando que terminou? Ele começou antes de Cristo, mas terminou depois de Cristo, sabe? Então, quer dizer, Jesus Cristo foi um homem tão importante, quer dizer, o mais importante do mundo, na verdade, porque a história se divide por causa dele, né? Então veja aí. Agora, isso falando-se de história. Agora, a Bíblia é um livro de história? Também é, mas muito mais um livro teológico. Então, para você entender que, por exemplo, de Adão e Eva, só os dois, tiveram 2 filhos homens, daí o Caim matou Abel, aí ficou só o Caim. E daí, como foram nascendo outras crianças? Entende isso? Então, são perguntas, e são perguntas que às vezes a pessoa acolhe depois quando alguém explica, né? No caso, né? Que Deus, sim, formou Adão e Eva como o primeiro homem e a primeira mulher. Ok, isso sim. Mas isso não quer dizer que ele não colocou outras pessoas em outros lugares. E como de fato nós sabemos que existem muitas raças diferentes. Então quer dizer, não vieram assim genealogicamente de Adão e Eva, né? Não vieram pela geração de Adão e Eva, não. Adão e Eva foram criados por Deus, sim, mas outras pessoas também foram criadas por Deus. Adão e Eva foram os primeiros a serem criados por Deus. Mas aí Deus vai criar os negros, vai criar os asiáticos, vai criar os índios. E assim sucessivamente, né? Toda espécie de pessoas que existem, né? Todas as diferentes raças de pessoas que existem. Então nós sabemos que a Bíblia é um livro também, muito mais do que histórico, teológico, ok? Por que estou falando isso? Porque José, então, também não entendia muitas coisas, mas ele acolheu no seu coração. Assim como Nossa Senhora também. Nossa Senhora, quando o anjo vem falar com ela, que ela ia gerar o Filho de Deus, ela não entendeu nada, na verdade. Agora, uma coisa que incomodou assim bastante ela foi que ela falou, mas como que eu vou gerar um filho se eu não conheço homem? Quer dizer, se eu não tenho relação sexual ainda com José ou com nenhum outro homem, né? Aí, então, apenas essa pergunta que Maria fez ao anjo, né? Mas de resto ela falou, olha,
Porque eu não estou entendendo nada, nem sei como é que eu vou cuidar dessa criança que é filho de Deus, não sei como é que vai ser isso, mas eis aqui a escrava do Senhor. Então, é isso, quer dizer, confiar plenamente em Deus, acolher a palavra que vem de Deus. Muitas vezes as pessoas vão pedir orações, é muito comum isso, principalmente na renovação carismática católica, né? As pessoas vão pedir orações aos servos, e daí o servo faz uma oração e dá um aconselhamento para a pessoa ali, ou dá uma direção para a pessoa seguir, uma direção espiritual, por exemplo, fazer tal tipo de oração, ler tais passagens da Sagrada Escritura, tal livro da Sagrada Escritura. E a pessoa não acolhe aquilo, não acolhe, fala, isso é bobagem. Então pronto, não acolheu. Aí que está. Agora, José, não, José acolhe as palavras do anjo, acolhe as ideias sem entender as coisas, mas ele acolhe. Ok? Então isso sim que e não colocou nenhum senão, né? Como nós já vimos, não colocou nenhum se isso, se aquilo, ok? Bem, a vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não a compreendemos totalmente. Então é o que estamos falando aqui. Muitas vezes as pessoas não entendem, nós não entendemos o que está acontecendo conosco. E ficamos no porquê das coisas. Não temos que ficar no porquê das coisas, não. Temos que aceitar, não é? Aceitar as coisas que vêm de Deus. Claro, se for alguma coisa que nós causamos o problema, aí sim, aí temos que pensar, refletir e para não fazermos mais, enfim, ou ver o que eu fiz de errado, que aconteceu aquilo, que a consequência foi tal e tal e tal, então foi de minha parte, né? Então vamos lá. Agora, se vem de Deus, por exemplo, uma coisa inesperada, um acidente, uma morte, que Deus permitiu que acontecesse, bem, aí é diferente, né? Aí vem de Deus e nós temos que acolher, sim. O que Deus disse ao nosso santo São José, né? O Papa Francisco vai dizer aqui: José, filho de Davi, não temas. Quer dizer, não temas receber Maria por sua esposa, porque o que aconteceu com ela vem do Espírito Santo. Ok? Então, José, filho de Davi, não temas. Então, Mateus 1:20. Parece repetir a nós também. Não tenhais medo, diz aqui o Papa Francisco, né? É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para, movidos não por qualquer resignação humana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo a que não escolhemos e todavia existe. Acolher a vida desta maneira nos introduz em um significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de a viver segundo o que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. Você acredita nisso, irmão e irmã? Que Deus pode fazer nascer flores no meio das rochas? Sim, pode e faz, né? Ele pode e faz. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele, quer dizer, Deus, é maior que o nosso coração e tudo conhece. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas essas coisas. Vai dizer São João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20. Reaparece aqui o realismo cristão, que não coloca de fora nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido da existência com as suas luzes e sombras. É isso que leva o apóstolo Paulo a dizer. Agora vamos ver o que São Paulo diz aqui em Romanos 8:28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir essa frase. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho acrescenta: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nesta perspectiva global, a fé
dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes, sejam eles bons ou sejam eles maus. Irmão e irmã, aí está um ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês. É o ponto de acolher as coisas que vêm e saber que tudo o que acontece é para o nosso bem. Puxa vida, Luiz Carlos, mas meu filho foi morto, minha filha foi estuprada, ou o meu filho, que é uma criança, foi abusado por um parente. Como que isso pode se tornar um bem? Como que isso concorre para o bem? Olha, se você acreditar, se você buscar a Deus, este mal se tornará um bem que não terá como medir. Por exemplo, a pessoa, quando ela é abusada sexualmente, vamos dar esse exemplo, né? E ela não é cuidada, não é tratada, ela não é entregue na mão de Deus, não busca a Deus, etc, etc, etc. Então é uma pessoa que vai ter problemas o resto da vida e não vai ser feliz, uma pessoa que geralmente é uma pessoa vai ser problemática para ela e para todos os outros. Ok? Por quê? Porque não buscou ajuda, não buscou solução em Deus, não buscou a cura em Deus, não buscou. Agora, se ela buscar, se ela for acolhida, como temos muitos exemplos, ela se tornará uma ferramenta muito forte, muito útil na mão de Deus, onde ela vai ajudar muita gente que está passando pelo mesmo problema ou passou pelo mesmo problema e não encontrou saída. Então, essa pessoa será um instrumento de Deus. E a vida desta pessoa, aquilo que aconteceu com ela, que foi um fardo pesado, foi sim, se tornará muito leve, porque Deus dará condições e força para essa pessoa superar todos esses acontecimentos. Né? Uma morte, por exemplo, um jovem casal, então o marido venha morrer, um acidente, alguma coisa, ou a esposa venha morrer, então fica sozinho, meu Deus, e agora, né? Acabou o mundo, quer dizer, desabou tudo. Então sim, é um problema? Claro que é sério, muito sério, evidentemente que é uma realidade, aconteceu, não é um conto de fadas, não é uma historinha, não, está acontecendo, aconteceu isto sim com essa pessoa, ou aconteceu comigo ou com você, ok, mas buscar em Deus então, nos irmãos, buscar na igreja, aconselhamento, sacerdotes, buscar oração, claro, buscar nos sacramentos, e isso tudo vai ajudando a pessoa a sair daquela situação difícil em que ela está, e que, claro, evidentemente que é uma situação difícil para qualquer pessoa, entendemos isso, mas buscar em Deus. Deus tira a pessoa e coloca ela numa fortaleza incrível, certo? Não é que Deus vai fazer a pessoa esquecer aquilo, como se fosse um passe de mágica, uma hipnose. Vamos apagar da sua mente agora. Então Deus vai apagar da sua mente esse fato que ocorreu, você não vai se lembrar mais dele, pronto. Não, isso aí é coisa de mágica, de outra história. Não é coisa de Deus. Deus não vai tirar, não vai fazer você esquecer daquilo, não. Deus sim, a mudança que ele vai fazer em você é você lembrar daquilo, por exemplo, vamos supor aí, de uma pessoa que foi atacada aí sexualmente, né, que foi forçada a fazer isso ou aquilo, tá? Pois bem, então você sentia ódio, raiva daquela pessoa que fez aquilo, que seduziu você, que colocou você naquela situação, então você queria matar aquela pessoa, destruir, um ódio terrível, um desejo de vingança, uma raiva enorme. Bem, o que Deus vai fazer se você permitir? Ele vai transformar esse ódio em amor e em perdão. Então você vai se lembrar daquilo, sim, não vai ser apagado da sua mente, mas você vai se lembrar daquilo com piedade, com misericórdia daquela pessoa. Não mais com ódio, com raiva daquela pessoa, mas com misericórdia. Puxa vida, mas isso é possível? Sim, é o que o Papa está dizendo, é o que está na Sagrada Escritura, é o que a nossa fé católica ensina.
Agora, o que nós temos que fazer é acreditar. Acreditar e buscar essa ajuda em Deus, não é verdade? Bem, aqui continuando então. Assim, longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Aliás, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos o que acontece, pessoalmente assumindo a responsabilidade por isso. O acolhimento de José nos convida a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, quer dizer, um órfão está muito fragilizado, porque não tem pai e mãe, perdeu toda a segurança. Veja bem, uma criança desamparada, não tem pai, não tem mãe, não tem quem cuide. Imagina a fragilidade dessa pessoa. Ou uma viúva, né, que perdeu o seu apoio, perdeu o seu suporte, perdeu o seu marido, aquele que estava junto, sempre ali, dando apoio, dando coragem, sempre os dois unidos, trabalhando junto, vivendo junto. Então, perdeu. É como uma pessoa que tem um problema na perna e anda de muleta, vamos supor. Então, perdeu a muleta, não anda mais, não é verdade? Então, a viúva está frágil, porque perdeu o seu apoio, porque o homem é o esteio, né? É o apoio da mulher. Assim como a mulher também é do homem, né? Mas a viúva, principalmente no tempo de Jesus, ela era uma das 7 classes desprivilegiadas. Por quê? Porque a pessoa se tornando viúva, ela não tinha como ganhar mais a sua vida. Não tinha como, a não ser que seu marido tivesse deixado para ela terras, com criações, com lavoura, etc. Mas se não, ela não teria mais. Por quê? Porque o marido que é o trabalhador, que é o sustento da casa, não é verdade? Então, naquele tempo, as viúvas, o que elas tinham que fazer? Aí foi criada a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Quando, por exemplo, eu tenho um irmão, né? Então, se meu irmão morresse, então para minha cunhada não ficar sozinha, eu teria que assumi-la como minha esposa, trazê-la para dentro da minha casa e cuidar dela como se fosse a minha esposa. Então é a lei do levirato. Agora, por exemplo, se meu irmão morresse, né, e ele não tivesse irmãos, se ele fosse sozinho, filho único, então quem tinha que acolher essa mulher seria então primo ou tio. Então a lei do levirato é uma lei aí que foi instituída justamente para não largar a mulher sozinha, desamparada. Porque daí, para ganhar a vida, ela tem que se tornar uma prostituta. Não tinha outro jeito. Não tinha outra saída. Então, por isso que Jesus veio exatamente para essas 7 classes. Né? Existem 7 classes bem aí marginalizadas no tempo de Jesus. E uma delas é aí as viúvas. Né? Então, tem os órfãos, tem as viúvas, tem os surdos mudos, tem os leprosos, tem os estrangeiros, tem também os cegos. Bem, acho que já deu a 7 aqui, não estou agora contando aqui, mas acho que já deu. Mas enfim, são 7 classes totalmente desamparadas, né? Totalmente aí sem segurança nenhuma. E Jesus veio exatamente para estas pessoas, ok? Então, acolher o que é frágil, né? Então, Deus escolhe o que é frágil, é pai dos órfãos, defensor das viúvas. E manda amar o estrangeiro, né? Aquele que vem de fora, aquele que você não conhece, nunca viu. Ele chegou ali com a sua família, não tem onde morar, não tem o que fazer, não tem comida, não tem roupa, não tem um teto, não tem nada. Então, ser acolhido na sua casa, né? Você acolher esta pessoa ou esta família. Gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Então, ele gosta de pensar, o Papa Francisco gosta de pensar, quer dizer, é um pensamento dele, né? Não é algo que a igreja diz que é verdade ou não, mas ele gosta de pensar
que foi pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Que as parábolas são histórias, né? Que o povo contava para servir de exemplo às pessoas. Então Jesus contava várias histórias, são chamadas parábolas. Então o Papa Francisco diz que ele gosta de pensar assim, que Jesus contou essas parábolas inspirando-se no pai aqui da terra que ele teve, né? São José, que foi aí um homem misericordioso, um homem muito bom, um homem acolhedor, um homem que o inspirou, na verdade, né? E isso é uma grande verdade. Jesus foi muito inspirado por São José, pelos exemplos de São José. Então você que é pai, você que é mãe, você está dando o seu exemplo, né? Muitas vezes você fala, puxa vida, eu estou aqui dando o meu exemplo, fazendo o que é melhor para meu filho, minha filha, eles não acolhem, não entendem, eles não aceitam. Olha, isso não é verdade. O que eles estão vendo está ficando gravado dentro deles. E isso ninguém tira. Ninguém tira. O seu exemplo, o seu testemunho de ser um homem bom, uma mulher boa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, perante seus filhos, isso nunca será tirado deles. Pelo contrário, isso vai servir para eles mais para frente, servir como discernimento, servir como reflexo da vida, como resposta aos problemas que futuramente eles estarão passando. Então nunca desista, não desanime de rezar com eles, de dar bons exemplos, de falar de Jesus, né, de falar da Sagrada Escritura, enfim, o que você tiver de oportunidade, não é verdade? Não desista, ok? Meu querido irmão, minha querida irmã, então hoje encerramos aí essa parte, né? De pai no acolhimento. A partir do nosso próximo encontro, iremos entrar num outro tema que diz pai com coragem criativa. Bem, vamos ver o que isso aí tem para nos dizer e nos ensinar. Vamos rezar a Nossa Senhora, que teve em São José um homem tão forte, tão valente, tão corajoso, para que nós também, exemplo de São José, sejamos como ele foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.